Hello everyone! Pessoal, seguinte, a gente escuta um monte de baboseiras por aí sobre o modo que é o ideal para aprender inglês, ou sobre fórmulas mágicas para aprender inglês. Então hoje nós vamos falar de 4 lendas do ensino de inglês, que na verdade não tem nada a ver. We learn fast. We learn fast. Muito bem, pessoal, então vamos lá. Como eu disse no começo, as pessoas estão sempre buscando por uma fórmula mágica para aprender de tudo, inclusive outra língua. Só que essas coisas não funcionam, porque a gente sabe que só dá para você alcançar certos objetivos, e no caso, aprender uma língua nova com muita dedicação e tempo. Mas vamos lá. A primeira lenda do ensino de inglês é que você precisa pensar em inglês. Já deve ter ouvido isso, né? Algum professor, alguém já falou para você assim: olha, você precisa pensar em inglês. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, agora, estou aqui conversando com vocês, estou falando todas essas palavras que estão saindo da minha boca. Eu não penso para falar essas palavras. Não passa pela minha cabeça o seguinte pensamento: não passa pela minha cabeça o seguinte pensamento. E aí depois eu vou lá e falo essa frase. As palavras vão saindo, ó. Eu não estou pensando no que eu estou fazendo. Então, o que é pensar numa língua? Em primeiro lugar, todos nós pensamos, nós brasileiros, pensamos em português. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o modo como nós enxergamos o mundo à nossa volta, as nossas reações, as nossas percepções do que as pessoas fazem, falam, dos sinais que elas têm, tudo isso está relacionado à nossa cultura e, portanto, língua do Brasil, que é o português. Língua e cultura são coisas que estão sempre entrelaçadas, não dá para separar. Então, o jeito que a pessoa olha para mim, ou um sinal que ela faz, o meu pensamento automático, não consciente, vai entender aquilo. Então, quando a gente sonha alguma coisa e está em português, as nossas percepções, o modo como você percebe a reação das pessoas quando está conversando com elas, tudo isso é o pensar em português. E a forma de pensar muda de língua para língua. Agora, nós aqui do Brasil vamos começar a aprender uma língua nova, o inglês. O pensar em inglês engloba tudo isso que eu falei. Não dá para você pensar em inglês sendo brasileiro, morando no Brasil. Há pesquisas que dizem que para você pensar, de fato, pensar, como pensamos em português, numa outra língua, você precisa morar lá por pelo menos 10 anos. Porque você vai entender toda uma forma de enxergar o mundo naquela língua. Então, qual é o nosso objetivo quando estamos aprendendo uma língua? É automatizar o processo. De novo, eu não estou pensando para falar essas palavras. Elas simplesmente saem pela minha boca de forma automática. Então, o nosso objetivo com o inglês, enquanto aprendemos essa língua, é automatizar o processo. É ter contato tantas vezes com certas palavras, com certas construções de frases, com certos contextos, que a gente consegue falar sobre eles naturalmente, como falamos em português. E mesmo assim, esse é um processo que vai levar um bom tempo para acontecer, então não é de uma hora para outra. Então, esse negócio de pensar em inglês é lenda. Lenda número 2. Esse dói, cara. Inglês fluente em 6 meses. Você já deve ter visto aí pintado no muro o slogan de alguma escola online. Olha, aprenda inglês ou inglês fluente em 6 meses. Algumas nem até menos. 3 meses, 4 meses. Gente, é, mesmo que você tivesse aula todo dia, não dá. Não dá para você falar uma língua, né? Essa é uma promessa que não se sustenta. O fato é, essas instituições, né, que fazem essa promessa, vão receber o dinheiro adiantado, as pessoas vão começar a estudar, algumas vão largar, outras não. As que largarem no meio ou vão ter que pagar uma multa por estar largando, ou no máximo vão ser ressarcidas ali por alguns meses que ainda faltam. E quem chega lá no final vai ter sim o resultado. É claro que você vai aprender alguma coisa. Não vai ser inglês avançado, fluente, que eles prometem, mas você vai falar um certo nível de inglês. E eles vão dizer para você, então, foi você que não estudou direito. Você não seguiu a metodologia, você faltou nessa aula, por isso que você não está sabendo. E aí depois eles vão fazer isso com outras turmas e vão ficar ganhando dinheiro em cima dessas pessoas.
Não se aprende uma língua nova em tão pouco tempo. Do zero? De jeito nenhum. Não tem milagre. As redes sociais, os YouTubers da vida aí, as escolas online, eles vão querer te prometer, né, os céus e a terra. Não tem milagre. Inglês, como qualquer outra língua e qualquer outro conhecimento profundo, né? É que aqui estamos falando de estrutura, vocabulário, milhares de palavras, né? Uma forma de enxergar o mundo, como eu já falei. Em poucos meses. Isso não existe. É lenda. Lenda número 3. Essa os alunos falam sempre, cara. Falam sempre pra gente. Principalmente quando eles não fazem a lição de casa. Eu posso estudar e aprender com música e filmes. Veja bem, temos um vídeo aqui no nosso canal falando sobre isso especificamente. Então assiste lá depois, é um vídeo bem completo. Aqui é o resumo do resumo. Não, você não vai aprender nada assistindo filmes e ouvindo música. Se assim fosse, grande parte da população brasileira saberia falar inglês muito bem, porque muita gente gosta de filmes legendados, séries também, e ouve música internacional. Para aprender com estes instrumentos, você teria que se dedicar muito. Então tem que ler a música, traduzir, buscar o significado das palavras, fazer anotações. Mesma coisa com um filme ou série. Pegar aquele trecho, estudar, pronúncia, repetir. Tem todo um trabalho, que isso sim é estudar. Ouvir música em inglês não é estudar, é ouvir música. Assistir um filme não é estudar, é assistir um filme. Tá? Então isso é uma lenda. Não use isso como desculpa para o seu professor quando você não fizer a lição de casa. Você não fez a lição? Diga, professor, não fiz a lição. E a quarta e última lenda do aprendizado de inglês de hoje é em relação a intercâmbio. Eu me lembro de uma vez em que uma aluna de uma escola que eu trabalhava estava ali num básico 2, básico 3, talvez quase no intermediário, e ela ia fazer o intercâmbio de 3 meses, se eu não me engano. Então ela ia morar lá numa casa de família por 3 meses. E ela ia fazer curso lá, não era só morar, ela ia fazer curso de inglês. Então ela ia para a escola quase todos os dias e viver lá, né, na imersão. E na cabeça dela, ela falava assim: olha, quando eu voltar de viagem, claro, eu vou estar numa turma avançada, não é? Claro que não. Por mais que você esteja imerso no ambiente, na língua, nós temos uma limitação de velocidade para aprender as coisas. Um intercâmbio de 3 meses, 6 meses, vai dar um belo de um gás, né? Vai ser uma turbinada no seu aprendizado, mas não vai te ensinar aquela língua no nível avançado, por exemplo, e te deixar fluente para sempre. Não funciona assim. É por isso que eu sempre aconselho os meus alunos: não faça intercâmbio enquanto você estiver no nível básico. Se o seu objetivo for a língua e apenas a língua, não faça isso. Se for a questão da cultura, conhecer um país novo, dar um passeio, beleza, vai ser legal. Mas se você quer ir para melhorar o seu inglês de verdade, vamos supor, você é um adulto, você trabalha, você tem família, você tem que pagar suas contas. Não dá para você ficar lá um ano em outro país. Talvez dê para você ficar um mês, se você pega ali as suas férias direitinho e consegue se organizar. Para isso valer a pena, você tem que estar no intermediário alto, né? O high intermediate, um quase avançado. Porque um mês é muito pouco. Quando você estiver realmente pegando a manha de começar a falar, está na hora de voltar. Intercâmbios de 3 meses, 6 meses, obviamente vão fazer uma diferença maior para quem é jovem, não é? Mas também não vão te deixar no avançado fluente. O ideal é que você vá, no mínimo, ali com o inglês intermediário, ou seja, que você já consegue se virar em várias situações e aqueles 6 meses em outro país vão acelerar esse processo. Cabe dizer também que quando você volta do intercâmbio, independente da duração, é absolutamente importante e necessário que você continue o seu curso aqui no Brasil. Novamente, essa viagem vai ser uma turbinada no seu aprendizado. Então você não pode perder esse investimento tão grande de dinheiro e de tempo voltando para o Brasil e achando que está tudo certo, você não precisa mais estudar daquele jeito, e aí você acaba perdendo, porque conforme a gente não usa, a gente esquece. Então voltou do intercâmbio, continue estudando, isso é muito importante.
Tá aí, pessoal. Não existe milagre na hora de aprender uma língua nova. Existem muitas lendas. Que outra lenda você já ouviu por aí relacionado ao aprendizado de inglês ou de uma outra língua? Compartilha aqui com a gente. Não deixa de dar o seu like, seguir o canal aqui para poder ajudar a gente a aprender mais coisas de inglês e dá uma olhadinha nos nossos links na descrição. Tem muita coisa legal que vai te ajudar a aprender inglês com qualidade na We Learn Fast. See ya!